Frei Luiz, eu, antes de mais nada, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. O projeto, na realidade, né, é aquele sobre o qual já tivemos a oportunidade de conversar, mostrar, sobretudo para os estudantes ou para aqueles que estão próximos da ordem dominicana, né, nomes, pessoas, santos e santas, né, que vão além dos que normalmente conhecemos. E é claro que, se existe uma pessoa importantíssima, pelo menos do meu ponto de vista, né, é, e que deve ser muito conhecida, e que futuramente poderia, inclusive, chegar à canonização, é Frei Luís de Granada. Pessoalmente, cheguei a ele graças aos estudos de Frei Bartolomeu dos Mártires, por causa da causa de canonização de Frei Bartolomeu Bartolomeu dos Mártires. Então, nós temos quase que num mesmo período 3 Bartolomeus muito importantes, né? Bartolomeu de las Casas, Bartolomeu Carranza, Bartolomeu dos Mártires, né? E é interessante que Frei Luís de Granada também está mais ou menos neste período e é personagem extremamente importante. Conheceu Frei Bartolomeu dos Mártires, né? E muito erudito, muito bem formado. Meu primeiro encontro com as obras dele foi quando era ainda estudante, quando nos encontramos pela primeira vez, né? Eu era ainda estudante em Roma, né? Nos idos de 1991. Nos idos de 1991. Mas a obra de Frei Luís de Granada é enorme, né? Então eu não consegui. Né? Voltando agora esses últimos 8 anos em Roma, tive a possibilidade de concluir a leitura, né? Pelo menos dos textos mais importantes dele. Muito obrigado por ter aceito. Eu tenho certeza que o senhor será muito útil para nós, né, para compreendermos esta pessoa, né, que foi importantíssima, não só na Espanha, mas mais ainda em Portugal, onde ele passou grande parte da vida dele. Queira nos desculpar pelas questões tecnológicas, mas nós aqui trabalhamos só com teologia e filosofia, e tecnologia, essa parte nós não é muito bem, né? Não faz parte, não entra no nosso carisma. Mas graças a Deus estamos aqui. Eu gostaria que, antes de mais nada, que o senhor se apresentasse. Que o senhor se apresentasse. Ok, muito grato. E, em primeiro lugar, espero que entendam o meu lusitano matizado de alguns francesismos e, eventualmente, de algum brasileirismo, visto que residi na província do Brasil, enfim, no período da fusão das várias entidades, de 95 a 99. E desde então voltei à minha província de França, na qual entrei em 83, ordenado sacerdote em 90, em Paris, aqui na igreja do convento mesmo onde eu resido, em 90. E os meus últimos cargos, que terminaram em finais de janeiro, fui diretor da Biblioteca do Solchoir, que é a nossa biblioteca patrimonial, e fui também secretário da província até janeiro. Portanto, fiz 6 anos na biblioteca, quase 6 anos e meio, e 4 anos como secretário. Agora fui nomeado responsável do património artístico da província, porque temos muitas obras de arte, em particular do século XX, devido ao facto que Frades tiveram contato com grandes pintores como o Chagall, como o Matisse, como o Nicolas de Staël, entre outros. E é necessário fazer um inventário global e eu, como participando, colaborando em exposições, por exemplo, no escritório onde eu estava, na biblioteca, vamos emprestar um quadro do Lacordaire para o Museu d'Orsay, no outono,
portanto já vai ser o meu assessor que vai tratar disso, mas o processo foi iniciado comigo e dei-me conta que não tínhamos o inventário sobre as obras descritivo e então agora vai ser esse o meu, enfim, vou iniciar em breve esse meu trabalho. E é isso. Vivo nesta comunidade, o Convento da Anunciação, aqui em Paris, onde somos 20 e poucos frades. E sou o único lusitano por agora aqui. Mas um lusitano deve valer por 10 franceses. Não tem dúvida, não tem dúvida. Os lusitanos são muito modestos, Frei, o senhor pode nos ajudar a compreender a figura de Frei Luís de Granada, onde nasceu, sobretudo Lisboa, onde viveu, né? E a importância dele, inclusive nos dias de hoje, para nós dominicanos? Sim. Como começamos já mais tarde, há quanto tempo é que eu falo a minha colocação de hoje? O senhor tem 50 minutos. Estamos bem assim? Está bem, ok. Muito bem. Então, de facto, comecei a trabalhar sobre Frei Luís de Granada simplesmente porque o meu segundo nome é Luís, o meu segundo padroeiro. E eu, então, estava em Lille, no convento de estudos, e interessou-me saber que havia um dominicano famoso, ou relativamente famoso, que se chamava também Luís. Foi assim que começou a minha caminhada e o meu trabalho com ele. Depois acabei fazendo a maîtrise, licenciatura, em Estrasburgo, sobre o Frei Luís de Granada e depois participei, enfim, fui convidado simplesmente a assistir ao Congresso Internacional sobre o Frei Luís de Granada, em 88, e depois tive várias colaborações sobre Frei Luís de Granada e, no entanto, apesar disso, não me considero de forma alguma um especialista. Vários estudos têm surgido, por exemplo, há poucas semanas enviaram um estudo sobre a forma como Frei Luís de Granada contribuiu para a integração dos judeus na Península Ibérica. Apesar de ele usar os códigos que podem parecer inicialmente antissemitas, uma linguagem habitual no século XVI, Frei Luís teve uma participação muito interessante na integração dos judeus na Península Ibérica, naturalmente contribuindo para a conversão, mas aceitando um pouco a particularidade da comunidade judaica muito numerosa na Península Ibérica. Nessa altura, naturalmente, já tinha sido efetuada a expulsão em 1492 e depois em Portugal em 1497. E Frei Luís de Granada, que nasceu em Granada, o pai do Frei Luís vinha da Galiza, não sabemos muito mais sobre o pai, simplesmente chamava-se, vinha de Sarriá, que é uma Sarria, uma localidade na Galiza, e é interessante porque Frei Luís de Granada nasce em Granada, a mãe é uma lavadeira que trabalha para o convento, enfim, vem fazer serviço ao convento de Santa Cruz La Real, e é a partir daí que se inicia um conhecimento, algum contacto, descobrem as qualidades intelectuais de Frei Luís e é graças a uma família da nobreza local que Frei Luís, digamos, aproveita uma bolsa, aproveita ajudas dessa família, os condes de Tendilha, e isso lhe permitirá singrar e avançar. E mais tarde, ao descobrirem realmente o valor intelectual deste frade, ele será convidado, após a profissão religiosa que é efetuada em 1525, portanto, ele nasce em 1504, portanto, 1492, a expulsão dos judeus, descoberta da América,
e é necessário repovoar a cidade de Granada. É necessário cristianizar e quando frequentamos os escritos de Frei Luís de Granada, sentimos esse rumor de uma cidade reconquistada, de uma cidade que é necessário repovoar, e a presença dos judeus, a presença também da população muçulmana, mas sobretudo a presença judia sente-se muito mais forte, e vê-se que, ao mesmo tempo, o clima social não diria imediatamente de perseguição, mas em que é necessário, há uma desconfiança global, e claro que Frei Luís de Granada, ao mesmo tempo que é um autor extremamente ortodoxo, avança por sendas que hoje nos parecem tradicionais e clássicas, mas nas quais Frei Luís tem o cuidado de avançar e, no entanto, as obras dele, 3 obras dele em particular, serão colocadas no índex espanhol de livros proibidos, e veremos um pouco porquê. Sobre a sua biografia, avanço dizendo que faz a primeira profissão em 1525, depois, por ser um estudante dotado, é enviado a Valladolid, província de Espanha, visto que ele estava na província de Andaluzia, vai para o convento de São Gregório em Valladolid, e aí vai travar conhecimento com grandes figuras da ordem dominicana da província de Espanha, em particular, seja Carranza de Miranda, seja Melchor Cano, que lhe vai fazer, podemos assim dizer, a vida negra mais tarde. É ordenado em 1532 e em 1534 encontra-se em Sevilha, e nessa altura ele pensa ir para a América, para as Índias. Ele alista-se, prepara-se, justamente vai até Sevilha, porque aí já está virado para o mar, para o novo mundo, mas mudam-lhe as voltas, e é necessário restaurar um convento que fica próximo a Sevilha, o convento de Escalacelli, a Escada do Céu, portanto, esse convento que fica a alguns quilómetros de Córdoba. Bom, nesse convento tinha vivido um Frei Álvaro de Córdoba, que foi beatificado, e só que esse convento estava num grande estado de abandono. Os frades dessa província do sul viviam em Córdoba. É verdade, quando se vai a Escalacelli, é um lugar ainda hoje, eu estive lá, ainda hoje é um lugar muito relativamente isolado e ao mesmo tempo paradisíaco. É um lugar paradisíaco que vale a pena visitar. E então Frei Luís de Granada vai restaurar fisicamente o convento, porque estava algo degradado, vai contribuir para o embelezamento da igreja, do convento, e a partir dali vai irradiar para essa região. E esse período é extremamente importante, porque Frei Luís é um homem de contemplação. É um homem de grande contemplação, que gosta do silêncio, que gosta de se encontrar consigo mesmo e com Deus, e ao mesmo tempo vemos nesses anos também que ele se torna um grande pregador. Um grande pregador porque começa a ser convidado pelas catedrais dessa região da Andaluzia, portanto, no sul da Espanha, portanto, Sevilha, Palma del Rio, Castro del Rio, Guadalcazar, Montilha, justamente uma família nobre de Montilha com quem ele vai entrar em contacto, Priego,
e nesse período vai também entrar em contacto com uma outra grande figura de que vos falarei mais à frente, que é São João de Ávila, que não se deve confundir com São João da Cruz. São João de Ávila, que foi canonizado no século XX e que foi recentemente declarado doutor da Igreja. Portanto, esse contacto com São João de Ávila vai ser também muito importante no itinerário espiritual. As cidades dessa região quase, enfim, requerem-no, solicitam-no e, digamos, é quase como um santo que querem segurar cada um na sua cidade, gerando situações que nos podem surpreender, mas que faziam parte do ambiente daquela altura. Em 1545 ele sai portanto já não fica em Córdoba, fica como prior de Palma del Rio, e depois, em 1548, ele é nomeado, enfim, é eleito prior do convento de Badajoz. Portanto, da Andaluzia ele vai se aproximando, é interessante ver, vai se aproximando da fronteira com Portugal. Badajoz já nos encontramos aí na Extremadura. E essa aproximação, a fama da sua pregação, a fama da sua vida espiritual, e aí nos podemos interrogar se Frei Luís, às vezes em certas obras, é apresentado como místico, mas Frei Luís, digamos, é um místico porque tem uma vida espiritual intensa, de oração, uma vida extremamente regrada, mas é alguém que se preocupa muito com o acompanhamento espiritual dos leigos. E se podemos resumir, com as fórmulas do século XX em particular, é um dominicano que vai promover a santidade do laicado. E nisso anuncia aquilo que vai ser feito, no Concílio Vaticano II, coisas que hoje nos parecem banais, mas Frei Luís contribuiu muito e muito para valorizar o chamamento dos leigos à santidade através de quê? Através de meios pedagógicos, como o seu célebre livro da oração. Tem aqui para verem o volume, portanto, o livro da oração, que é uma das suas obras mais famosas, de que serão feitos dezenas e dezenas de edições de Frei Luís, em muitas línguas e em meios inesperados. Os livros de Frei Luís vão ser exportados, vão ser em contrabando, por exemplo, nas barricas de vinho vazias para a Inglaterra. As obras de Frei Luís vão também passar para a comunidade judaica de Amsterdão, e os judeus, como por exemplo o judeu Abraão Pereira, um judeu de origem portuguesa, vai pilhar literalmente excertos da obra de Luís de Granada para esse judeu português, de origem portuguesa, Abraão Pereira, vai pilhar porque a oratória, a maneira de escrever, a beleza da língua de Frei Luís de Granada contribuem também para o processo dos judeus para valorizarem a sua própria religião. É muito interessante os quadrantes geográficos e espirituais em que Frei Luís vai ser utilizado. E esta história do Abraão Pereira não sou eu que a inventei. Quando participei no Congresso Internacional, quando assisti ao Congresso Internacional, eu dei-me conta que, ao ouvir Henri Mechelon,
um judeu francês, que veio lá explanar quais eram as partes nessa obra de Abraão Pereira que se chama A Certeza do Caminho, como é que o Frei Luís foi utilizado nesse ambiente. Mas Frei Luís vai passar a Portugal. Como é que isso acontece? Como eu disse, Frei Luís aproxima-se da fronteira portuguesa e no ano 1550, 1551, nesse ano, Frei Luís é convidado pelo cardeal Dom Henrique. Talvez esta figura não vos seja familiar aí no Brasil, mas o cardeal Dom Henrique, da família real, nessa altura era arcebispo de Évora, portanto, a capital do Alentejo, que é uma vasta região a sul de Lisboa, uma região pronto, que necessitava de um reforço na evangelização. Resumindo, Portugal, ao ser reconquistado após a ocupação muçulmana, o cristianismo vai avançar do norte para o sul. E o Alentejo é uma região que ficará mais tempo debaixo da alçada muçulmana. Os muçulmanos ficam em Portugal pelo menos 5 séculos, sobretudo no sul de Portugal e particularmente no Algarve. E era necessário reforçar o cristianismo nessas vastas regiões, vastas relativamente, não é a vastidão geográfica do Brasil, mas, digamos, era necessário reforçar o cristianismo, formar os sacerdotes, dar um reforço à formação também dos sacerdotes, daí que os jesuítas vão fundar um colégio em Évora, e digamos que se vai tornar a Universidade de Évora, e Frei Luís então é convidado pelo cardeal Dom Henrique e vai ficar até à morte dele em Portugal. Portanto, de 1550-51 até 1588, portanto, uma vida longa no século XVI, 84 anos. Portanto, Frei Luís também terá a ocasião de escrever bastante, com uma vida extremamente metódica, regrada, para poder escrever. Mas esse período, volto atrás, esse período de Scala Coeli em Córdoba é um tempo em que ele retoma a sua pluma, quer dizer, ele vai pregar, mas o remanso, a tranquilidade e a soledade do convento de Scala Coeli, e se um dia tiverem a oportunidade de ir até lá, é ainda hoje um convento, sobretudo, feito para retiros. Pode ser que um dia façam uma mini Assembleia Geral da Província do Brasil em Scala Coeli. Vale a pena. Mas esse período em que ele vai para Portugal, portanto, o que é que ele vai fazer? Vai pregar, vai ser convidado, portanto, na colaboração da formação do clero, vai colaborar com os jesuítas, e daí a história verdadeira que acontece nessa altura. Frei Luís encontra-se a confessar, provavelmente na Catedral de Évora, e um jesuíta, portanto, estamos no início da Companhia de Jesus, mas já houve problemas entre jesuítas e dominicanos, e então um padre jesuíta, o padre Carneiro, creio que é Inácio Carneiro, escreve a carta anual ao Santo Inácio de Loyola, para dar conta de como é que estão a passar essa instalação em Évora, e ele diz, com uma certa ironia, encontra-se aqui portanto, um padre muito zeloso que nos ajuda, que, enfim, ele é um grande amigo da companhia, embora filho de São Domingos, diz o Inácio
Carneiro ao Santo Inácio de Loyola. É um grande amigo é um grande amigo da companhia, embora filho de São Domingos, porque naturalmente o próprio Inácio de Loyola tinha tido experiências crucificantes Frei com Luís, os dominicanos. um momento, nós vamos pedir só um momento de pausa, porque vamos ter que abrir uma nova reunião, né? Acontece ainda com essas Sim. questões tecnológicas. Então, nós vamos parar um pouco e vamos me enviar outro link para continuarmos, tá certo? Mas, digamos, Frei Luís irá até Valladolid, onde se encontra o Inquisidor-Geral. Vai ser muito humilhante, porque é uma das raras vezes em que ele retorna à Espanha. Ele retornará nos anos 52, mas em circunstâncias mais amigáveis, em particular para ajudar uma família que perdeu um membro querido dessa família que ele tinha conhecido na região de Córdoba, portanto em 1552, mas nessa altura ele vai até Valladolid para defender o seu livro, e ele vai poli-lo, podemos assim dizer, vai retomá-lo, e haverá uma nova edição, será publicado em 1566, portanto essa primeira edição que vai ser criticado, e depois uma nova edição do livro da oração e meditação, e publicado em 1566. Em 1578 contam-se 68 edições na Europa. Portanto, é dificilmente imaginável para nós, e tenho aqui um dos volumes, portanto, aqui é o 4º volume da bibliografia. Eu tenho aqui 4 volumes de bibliografia de Frei Luís de Granada. Portanto, é uma atividade tremenda de publicações de Frei Luís, mas, sobretudo, a difusão, a tradução de obras que vão acontecer até ao Japão. Portanto, Frei Luís é um dos raros autores cuja obra é traduzida em japonês durante a sua vida, graças, em particular, aos jesuítas. E quando, aqui há uns anos atrás, foi feita uma sessão na Biblioteca Nacional de Madrid, na qual eu participei, os 51 volumes, e vocês viram este volume do livro da oração, portanto, tem alguns mais pequenos, mas temos 51 volumes deste gabarito da obra de Frei Luís. Portanto, sermões, a introdução ao símbolo da fé e por aí adiante. Mas este livro da oração, porquê é que este livro será criticado? Ele vai ser criticado, em particular, por promover uma meditação para todos os estados de vida. Quem é que vai ser a principal lança de ataque? Vai ser o próprio Frei Melchior Cano. Naturalmente, não só ele, mas Melchior Cano, aí podemos dizer que são frades da mesma ordem, mas uma ortodoxia muito rigorosa e muito estreita, em que Melchior Cano diz ao Frei Luís se podem fazer a censura seguinte, de querer estabelecer para todos os estados de vida uma mesma forma de meditação, etc. Portanto, isso que vamos encontrar justamente no Concílio Vaticano II, no século XVI, estamos no século XVI, e então esses livros vão ser barrados
e é uma corrente geral, portanto, de que vai sofrer São João da Cruz, Teresa d'Ávila, São João de Ávila, São João de Ávila também, porque praticamente São João de Ávila pouco publicará durante a sua vida. Será feita uma edição pirata ainda durante a vida de São João, mas sem a autorização do seu famoso Audi Filia, escuta a minha filha, portanto um comentário místico, e claro, o São João da Cruz vai queimar na véspera da sua morte muita da correspondência, para que não sejam incriminadas pessoas que corresponderam com ele ou que privaram com ele. Portanto, há um clima geral de desconfiança por causa das correntes luteranas. A própria Teresa d'Ávila fala sobre o fogo de Lutero, que invade a Espanha, ou de que se pensa em invadir a Espanha. É verdade que havia uma circulação. E esse clima, por um lado, do luteranismo que avançava na Europa, por outro lado, das correntes heterodoxas e dos judeus, entre aspas, convertidos, mas que mantinham práticas judaicas, esse clima inquisitorial vai contribuir para um fecho. Mas, por outro lado, é um período de eclosão espiritual de escritos, como creio que nunca mais se verá, pelo menos na Espanha, e em parte também em Portugal. Mas na Espanha a França está embrenhada em guerras, guerra civil, guerras religiosas entre protestantes e católicos. A França não tem o mesmo brilho. Haverá desenvolvimentos no final do século XVI e no século XVII que vai suscitar justamente aquilo que se chama, de forma um pouco breve, a escola francesa de espiritualidade no século XVII, mas na Espanha há uma eclosão absolutamente inacreditável. É difícil encontrar um quadro mental para explicar a sede espiritual que existia no século XVI e, portanto, todos os autores espirituais, seja no Carmelo, no Ordem Dominicana, nos Jesuítas e por aí adiante, que vão suscitar esses escritos. Portanto, o Frei Luís de Granada vai escrever esse livro, em particular na terceira parte que é que eu mas já há uns anos atrás, agora já estou um pouco esquecido, um primeiro tratado sobre os louvores da oração, em 3 pontos, sobre a virtude e a excelência da oração, sobre a necessidade da oração, sobre a continuação e perseverança da oração. Um segundo tratado sobre a virtude do jejum e das asperezas corporais, coisa que hoje nos pode parecer algo austero, sobre os bens espirituais para os quais aproveita o jejum, dos bens corporais para os quais aproveita o jejum, dos males de que nos livra a virtude da abstinência, e um terceiro tratado da esmola e da misericórdia. Portanto, esta é a terceira parte que eu escolhi quando editei em Portugal este volume, portanto, o Tratado da Oração. Porque é que eu escolhi? Porque, como vocês viram, para um leitor de hoje que está mais apressado, este passo é mais indigesto. Indigesto no sentido que, como a Bíblia não era acessível aos fiéis, como é hoje o caso, a Frei Luís propõe meditações para cada dia da semana, com, portanto, uma meditação bíblica, exercícios a meditar, e a palavra exercício já nos aproxima aqui da amizade que
que Luís de Granada vai ter a companhia de Jesus, portanto, os exercícios espirituais a facultar, a propor aos fiéis, aos mosteiros, portanto, a religiosos e religiosas. Portanto, essa parte do livro da oração hoje é verdade que não tem o mesmo interesse para nós, é mais, é algo que nos pode parecer mais repetitivo, enquanto que a forma como ele avança com as meditações e a necessidade da oração, isso é extremamente importante. Por exemplo, a propósito da combinação do jejum e da oração, ele diz no da oração: por isso, com muita razão, se disse que assim como as cordas da viola não estão para produzir som até que estejam muito curadas e enxutas de toda aquela umidade natural do ventre do animal, e mesmo depois disto têm de estar muito bem torcidas e estiradas, assim tão pouco está hábil para a música da oração o corpo regalado e cheio de vinho e de diversos manjares. Aqui vocês veem o realismo. E depois um aspecto que nos coloca em contacto com um pensamento e uma tradição que São Domingos já tinha meditado bastante, com João Cassiano, a tradição de João Cassiano. Não estou a dizer que ele aqui se baseia imediatamente em João Cassiano, mas faz pensar sempre neste tratado, logo depois disso. Pois de todas as coisas, todas estas coisas, nasce a guerra dos pensamentos que nos fadigam na oração, porque as imagens daquelas coisas que entraram pelos sentidos se colocam à nossa frente e impedem-nos de ver as coisas de Deus. Portanto, a importância das imagens, de distrações, como é que integramos na oração as imagens. E o pior, diz ele, é não já como imagens, mas como sementes que produzem muitas outras imagens e figuras que ali nos perturbam. Por isso, acontece muitas vezes, quando o homem quer recolher-se, gasta 1 hora e às vezes mais a afinar esta viola. Ou seja, aquietar e afinar o coração para que nos sirva na oração. É interessante que ele utilize aqui a imagem da viola, da guitarra. Pronto, estamos na Península Ibérica, tanto em Espanha como em Portugal, isso é importante. O que é a oração para ele? Como é que ele a define? Ele cita muitos autores antigos, padres da Igreja, ou outros autores mais próximos, mas, por exemplo, esta em que ele escreve: por isso dizemos que a oração é uma elevação do nosso coração a Deus, mediante a qual nós chegamos a Ele. Oração é a alma subir sobre si e sobre tudo criado, e juntar-se com Deus, e engolfar-se naquele oceano de infinita suavidade e amor. Oração é a alma sair para receber Deus quando vem a ela, e trazê-lo para si como para o seu ninho, e hospedá-lo em si como no seu tempo, e ali o possuir, o amar e o gozar. Oração é a alma estar na presença de Deus e Deus na presença dela, olhando-a ele com olhos de misericórdia e ela a ele com olhos de humildade. Olhar este que é a maior virtude e fecundidade que as de todos os aspectos das estrelas e planetas do céu. Oração é uma cátedra espiritual, onde a alma sentada aos pés de Deus ouve a sua doutrina e recebe as influências da sua misericórdia, e diz com a esposa nos seus cânticos: a minha alma derreteu-se após ter havido a voz do meu amado. Então, a língua de Frei Luís é uma língua de grande suavidade, é uma língua... Pronto, é um autor que é estudado ainda hoje em muitas universidades, mesmo em França. Sei que de vez em quando Frei Luís é abordado do ponto de vista retórico, mas ele tem um mel, tem uma doçura, tem uma suavidade na sua linguagem filosófica, teológica e espiritual. E depois utiliza imagens extremamente concretas que toda a gente pode entender.
Aqui, por exemplo, falando da forma como a oração nos transforma, ele diz: sabemos por experiência que quanto mais nos aproximamos do lume, melhor vemos. O lume, portanto, a claridade, não há luz elétrica. E quanto mais próximos de fogo estamos, mais nos aquecemos. Porque como este elemento é tão nobre, tão ativo e comunicativo da sua virtude, mal nos aproximamos dele e já começa a entregar-nos tudo o que tem, sem exceção, do que quer que seja, até nos tornar semelhantes a ele. Portanto, se isto faz o fogo por ser um elemento tão nobre e tão ativo, que fará aquele que é infinitamente mais nobre e mais comunicativo e mais ativo do que nenhuma criatura, por nobilíssima que seja. Ou se da nossa parte não houvesse impedimentos nem desvios, quanto mais receberíamos dele do que recebe do fogo aquele que dele se aproxima. E por bem saber isto, o profeta David aconselha-nos com tanto cuidado que nos acheguemos a ele. Então, há esta suavidade e esta proposta de proximidade com Deus, que é proposta a todos os estados de vida. Ele vai falar aos sacerdotes, e por vezes pode-se imaginar, ou pode-se, alguns dizem que ele é um anti-intelectual, mas não é. Não há um anti-intelectualismo, mas ele dá-se conta, pela própria experiência que ele teve, que a falta de oração, a falta de enraizamento espiritual provoca muito uma falta de fecundidade no próprio ministério da pregação, que esse enraizamento espiritual é básico para que a pregação possa ter frutos. Assim ele diz, portanto, como as nossas almas são substâncias espirituais, tal como os anjos, necessariamente temos de confessar que elas também se mantêm do mesmo manjar, que é Deus. E assim vivem como eles de ver a Deus e de o contemplar. Visto que assim como é o olhar, assim é a vida. E porque o olhar deles é claro e o nosso é obscuro, por isso a vida deles é perfeita e a nossa imperfeita. E assim a deles se chama vida de glória e a nossa vida de graça. Pois sobre esta vida de graça dizemos aqui que se sustenta com a consideração das coisas divinas, porque esta vida não é corporal, mas espiritual, que é viver na caridade e no amor, porque a vida espiritual da alma consiste em amor de Deus. Aqui ele utiliza um termo que é a consideração. Não tem nada a ver de ser considerações. A consideração é uma etapa que faz parte da meditação. Portanto, considerar, podemos dizer que na mística de Santo Inácio de Loyola há também um ponto de meditação que vai fixar, e em Santo Inácio vão aparecer também imagens que podem aparecer na própria oração, ou até nos transportarmos para circunstâncias geográficas, como por exemplo na Terra Santa. Então vamos transportar-nos com Jesus a este ou aquele ponto do seu itinerário de vida na meditação. Portanto, Luís de Granada exalta a língua espanhola, quer dizer, ela atinge com a sua forma de escrita um patamar muito alto, e por outro lado, a sua linguagem torna-se muito próxima, digamos, muito chã, para que os leigos possam ler e encontrar um pasto, como ele disse, um pasto espiritual, uma forma de viver. E e podemos traduzir esta forma de escrever
é preciso, digamos, ler Frei Luís de Granada para vermos esta suavidade e esta observação da natureza. E no convento de Scala-Coeli, junto a Córdoba, ele tinha aí todos os ingredientes da natureza, dos pássaros, dos frutos, dos animais, que sejam aranhas, formigas, a romã, por exemplo, na introdução ao Símbolo da Fé, que é outra obra grande de Frei Luís de Granada, ele vai descrever, ele vai meditar sobre a formosura do mistério de Deus através do fruto da romã. Como é que aquelas camadas, aquela pele e aquela membrana que envolve esses pequenos frutos dentro da romã, como é que isso nos fala do mistério de Deus e das suas perfeições. Então, é esta linguagem de extrema suavidade que caracteriza o pensamento de Frei Luís de Granada nesta obra grande que é o livro da oração. Não sei quanto tempo nos sobra ainda. Frei Levi? Eu não quero ultrapassar o tempo que me é dado. E expressões como esta, tipicamente ibérica, também sobre a oração. Ele fala da oração como uma rega, regar algo que está seco. Então, isso acontece cada dia na oração. Sem dúvida, temos de confessar que ela também é uma rega espiritual para as nossas almas e para todas as plantas das virtudes. Pois vemos que todas elas se renovam e reverdejam com ela. Por isso parece também que, assim como a terra sem água está triste e sem graça, mas ao cair a água sobre ela logo se veste de novas flores e de formosura, assim a alma sem oração é como aquela terra sem água de que falava David, a qual cria as ervas débeis e de pouco frescor, mas ao se regar com esta rega, logo reverdeja toda a frescura da vida espiritual com um novo luto. Vês aqui, pois, por quantas maneiras e caminhos a oração ajuda a alcançar toda a virtude e perfeição, como já dissemos, é especialmente ela que nos dispõe para alcançar a graça e nos ajunta com Deus, e nos torna participantes dele e que leva os nossos corações para contemplar a sua formosura. Vocês veem aqui nesta expressão extremamente simples, este verbo nos ajunta com Deus, mas sentimos aqui uma mística, uma maneira de falar da divinização do cristão que se encontra particularmente nos padres do Oriente, que é digamos, uma questão menos próxima no pensamento teológico do Ocidente. E então Frei Luís tem este dom, Frei Luís de Granada tem este dom de falar de coisas altíssimas de forma muito simples, mas com uma linguagem que, sobretudo se olharmos para as obras, enfim, a própria linguagem espanhola que é utilizada, a língua, então eu queria ainda ver aqui o... Luís, nós ainda temos 5 minutos, mas você pode seguir assim até terminar o seu discurso, seu raciocínio. Como? Desculpe. Você pode seguir, mesmo que seja depois dos 5 minutos, até terminar o seu raciocínio, o seu discurso preparado. Sim, ok. Então, era nesta passagem, um pouco antes, que ele diz, de maneira que lhe acontece, falando sempre da oração e da rega, como aos que regam uma planta de manjerico. Acho que vocês aí no Brasil não conhecem a planta do manjerico.
ou qualquer outra planta semelhante, a qual, se não foi regada há muitos dias, está tão feia, tão murcha e tão débil que parece que já está totalmente morta. Então, o manjerico é uma tradição, não sei se, suponho que em Espanha também devem ter, mas em Portugal é uma planta muito cheirosa, o manjerico, que se utiliza também na cozinha, particularmente no mês de junho, que vocês falam aí os santos, as festas juninas, que nós em Portugal temos 13 de junho, 24 de junho e 29, e aí nesse período utilizam-se muito os manjericos, é uma planta muito cheirosa, e então as pessoas gostam de ter junto à janela, em casa, o manjerico. E ele utiliza aqui então a planta do manjerico. Portanto, aqui vemos um enraizamento geográfico, mental, visual, que Frei Luís de Granada utiliza de forma muito concreta. Quer dizer, ao falar dessa, aí teríamos que utilizar uma planta aí do Brasil que fale mais à vossa sensibilidade. Mas para dizer a que ponto o Frei Luís se enraiza neste horizonte mental, geográfico e espiritual, que pode falar imediatamente aos seus ouvintes e aos seus leitores. E, naturalmente, esta proximidade vai o distinguir e vai também criar-lhe essas encrencas com a Inquisição. Então, vou terminar por aí simplesmente dizendo uma palavrinha. Ele vai ter que voltar até Valladolid para justificar, junto de Fernando de Valdés, que o seu desejo é de respeitar a ortodoxia da Igreja. Vai esperar, vai de propósito até Valladolid, não é um caminho assim tão pequeno, desde Portugal atravessar a fronteira, e depois ele vai dizer de forma irónica que ele não gostaria de ir ao céu se tivesse de ir por Valladolid. Bom, a frase é talvez um pouquinho diferente, mas ele não gostaria de ir para o céu se tivesse que passar por Valladolid, porque a experiência de Valladolid, de ficar à espera de fazer toda a viagem e de nem ser recebido pelo inquisidor, foi totalmente humilhante. Bom, ele vai polir, retirar expressões que poderiam cheirar a alguma novidade para que as suas obras possam passar o crivo e digamos, será positivo porque a sua linguagem será ainda mais apurada, será ainda mais polida e aí teremos um engrandecimento das obras, principalmente, portanto, o livro de oração nessa nova edição em 1566, a introdução ao símbolo da fé de que só falei assim ao passar, uma outra obra, e, portanto, Frei Luís de Granada também escreve, em que línguas é que escreve? Ele publica sobretudo em espanhol, mas ele vai publicar 500, na edição, aí conheço essa parte, 515 páginas na edição crítica de hoje, 515 páginas são escritas diretamente em português e de vez em quando aparecem alguns castelhanismos nessas obras e em latim, muitos sermões com um intuito pedagógico de poder chegar a um horizonte não só espanhol ou português, mas europeu. Muito obrigado, Frei. Só duas observações. Enquanto o senhor falava, me lembrava. Sim. A primeira coisa é uma dependência, né? Por exemplo, aparece sempre João Cassiano no horizonte. Não,
na realidade, a leitura de João Cassiano era como que obrigatória, visto que São Domingos tinha passado por ele, para todos os frades. Então, é bem provável mesmo que a influência tenha se feito sentir. Esteja presente na obra de Frei Luís de Granada. Sim, sim. Agora, uma perguntazinha. Será que esta preocupação, tem Valdez, mas tem Melchior Cano, que também deu muito trabalho para Frei Bartolomeu Carrança, né? Então, será que esta preocupação com os leigos, de traduzir ou de apresentar uma espiritualidade acessível também para os leigos, não dava a impressão de diminuir a distinção que existia entre clérigos e leigos? E, nesse sentido, era muito protestante? Sim. Quer dizer, ele não queria dizer isto, mas Exato. acabou dando esta impressão, né? Acabou dando essa impressão. Sim, sim. O próprio Santo Inácio, quando está em Manresa, creio que é em Manresa, ele vai ficar, aliás, alojado num convento dominicano, num período em que ele estava na fossa, podemos assim dizer, e ele está em contato com uma benta, portanto, o papel desses leigos e dessas leigas é importante, e é verdade que há ricochetes e naturalmente paira esse temor do luteranismo, porque Teresa d'Ávila fala explicitamente do fogo luterano e, portanto, fogo luterano de um lado, são várias fogueiras, e o próprio Luís de Granada vai ser confrontado com isso, particularmente com a mística, a falsa mística, a monja dominicana, a prioresa do mosteiro da Anunciada em Lisboa. Portanto, é verdade que estes autores foram confrontados, até na sua própria abertura espiritual e experiencial, com essas figuras heterodoxas. E Frei Luís, na véspera da sua morte, vai escrever um sermão para defender a virtude em caso de escândalos públicos. Talvez seja bom reler esse sermão hoje para a Igreja. Quer dizer, como é que se pode defender a virtude apesar dos escândalos que podem surgir no seio da Igreja ou nas suas margens? Perfeito. Frei, enquanto o senhor falava, o Frei André Tavares chegou aqui. Sim, sim, estou vendo. Ele estava numa reunião de formadores, mas ele correu e nos alcançou. Então, vamos Estou muito honrado. Muito honrado ficamos nós, obrigado, Frei Marcelo, pela organização, Frei Luís, por estar conosco nessa noite parisiense, nessa tarde brasileira, não é? Ficamos todos muito enriquecidos e felizes com esse nosso encontro, não é? Eu estou na cidade de Goiás e em 2 dias começam as comemorações pelos 140 anos dos dominicanos franceses em Goiás. Um bom momento também aqui para Goiás, um ano jubilar bastante grande vai ser preparado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que eu não conheço. É uma cidade que eu ainda não conheço. Pois é, tem que resolver isso. Obrigado mais uma vez. Ok, obrigado para vocês e boa continuação. Muitíssimo obrigado. Nos vemos na próxima semana. Agora já aprendemos como funcionam mais ou menos as coisas. Não na próxima, mas na outra semana. Exato, não na próxima semana. Na próxima semana não estou em Paris, estou num mosteiro de monjas dominicanas. Exato. Como capelão, é a razão pela qual não. E só para concluir e deixar Frei Luís de Granada tranquilo, né? O manjericão também é muito usado no Brasil. O manjericão. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Frei André, muito obrigado por ter corrido e chegou em tempo, né? Isso é muito importante para nós. Eu que agradeço.
Ok. Muito obrigado. Obrigado.